Farei a leitura da segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 11, versos de 13 a 15. Está escrito: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, suplicamos a Ti nesta noite, que o Senhor possa levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo aqui entre nós. Pedimos a iluminação do Seu Santo Espírito para aprendermos sobre a Sua palavra, que será contrastada aqui com os erros presentes até mesmo na nossa época. Dá-nos, ó Deus, discernimento. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão na dúvida. Salva-os, arrebatando-os do fogo. Fortaleça, ó Deus, aqueles que têm feito progresso na fé. E em tudo, glorifica o Seu nome, exibindo o Evangelho da glória do Senhor, desfazendo, ó Deus, toda altivez do pensamento humano que se levanta contra o conhecimento de Ti. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos em uma série de exposições temáticas a respeito de algumas seitas e algumas heresias. Uma das coisas que nós já podemos observar ao longo desses meses de aprendizado é a hostilidade dos hereges em relação à palavra de Deus. Se vocês se lembrarem de algumas seitas das quais nós já tratamos aqui, nós temos aquelas que desprezam a palavra de Deus e apresentam aos seus seguidores um outro livro religioso. Pense, por exemplo, nos Mormons. E então a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, fica de lado e apresentam um outro livro. Há ainda aqueles que, deixando a Bíblia igualmente de lado, colocam a tradição dos homens acima das Escrituras. E aí podemos pensar no catolicismo romano. Há também aqueles com suas heresias que trazem supostas novas revelações. E a Bíblia, mais uma vez, continua debaixo da criatividade humana, com suas supostas revelações. É o caso, por exemplo, do adventismo. E são muitas hostilidades, como nós temos visto, mas em relação à heresia, sobre a qual nós trataremos hoje, há um perigo adicional. Não há, neste caso, um novo livro religioso. Não há, teoricamente falando, uma nova tradição, nem mesmo uma revelação, teoricamente falando, sobre as Escrituras. Não tem visões, não tem profetas, num sentido mais exato. Os hereges, sobre os quais nós trataremos hoje, eles mantêm a mesma Bíblia que a nossa, debaixo de seus braços. Colocam diante de seus supostos púlpitos. Mas o que muda, neste caso, é que eles querem perverter a nossa interpretação fiel das Escrituras Sagradas. Eles mantêm, então, a mesma Bíblia que a nossa, até mesmo o mesmo vocabulário, em alguma medida, porém, querem mudar a maneira como nós enxergamos o texto sagrado. Daí, esse perigo adicional. E nós estamos falando a respeito
do liberalismo teológico e hoje sobre algumas de suas doutrinas. Nós já vimos aqui em 2 estudos passados algo mais histórico a respeito do liberalismo teológico e também as doutrinas mais características e marcantes a respeito desse movimento. No último estudo, por exemplo, foi falado aqui o quanto eles desprezam as Escrituras Sagradas, desprezando a sua inerrância, infalibilidade, sua suficiência e autoridade. Os liberais colocam a razão humana acima das Escrituras e nisso, então, a desprezam. Foi também já observado que eles apelam para o naturalismo, ou seja, desacreditam de todo o sobrenatural, de todos os milagres. E há ainda outras características marcantes, como a busca pelo Jesus histórico, o fato de considerarem textos bíblicos como mitos. E essas são algumas das características marcantes do liberalismo teológico. Mas nós não poderíamos encerrar esta pequena série sobre os liberais sem deixar de observar o seguinte, de que eles não são cristãos. E podemos dizer mais, o liberalismo moderno não apenas é uma religião diferente do cristianismo. Não são cristãos, não apenas uma religião diferente, mas também pertence a uma classe totalmente diferente de religião. Ainda que possam usar um vocabulário muito parecido com o nosso, com um vocabulário bíblico, ainda que possam ter exemplares da Bíblia Sagrada debaixo de seus braços, o liberalismo teológico é uma classe totalmente diferente de religião. Então nós, com a graça de Deus, queremos ver aqui algo a respeito do pensamento liberal sobre o que é doutrina, quem é Deus, quem é o homem, sobre a salvação, sobre o destino final dos homens. O que será que eles pensam a respeito de doutrina, de um ensino correto, transmitido e fielmente revelado e registrado? O que eles pensam a respeito disso? Qual é a importância da doutrina? E sobre Deus? Nós já aprendemos aqui que uma das marcas do liberalismo é que eles desejam pertencer à cultura, serem relevantes, no mau sentido, aos que estão lá fora. E se eles querem ser relevantes aos de fora, nesse mau sentido, o que é que eles ensinam a respeito de Deus que possa ser agradável aos de fora? E quanto ao homem, se os liberais acreditam tanto na autonomia da razão humana, o que eles falam sobre o homem pecador, sobre o pecado? Já que, segundo eles, o homem é tão capaz assim de pensar a respeito de Deus que pode até mesmo olhar para as Escrituras e discernir o que é palavra de Deus e o que não é. O que eles ensinam sobre o homem pecador? E sobre a salvação? Se a razão humana está funcionando tão bem, se o motivo é agradar os de fora, o que falar a respeito de salvação? E quanto ao destino final? Há mesmo uma necessidade de céu, segundo eles? Nós queremos ver isso nesta noite. E o faremos a partir de uma comparação entre o cristão e o liberal. Do lado cristão, nós teremos aqui alguns recortes do livro Cristianismo e Liberalismo. Então, representando aqui os cristãos, à luz mesmo da Bíblia Sagrada, nós teremos alguns recortes desse livro, bastante conhecido quando o assunto é liberalismo. O livro, então, Cristianismo e Liberalismo. Do outro lado, para a questão ficar ainda mais prática, em se tratando dos liberais,
nós veremos aqui a transcrição de algumas falas de Ed René-Kivitz. Não porque ele seja adepto do liberalismo teológico em cada um dos pontos, mas porque ele abraça as sementes do liberalismo e até vai além desse ensino liberal tão terrível. Então nós queremos olhar para alguém da nossa época. Lembram-se sobre esse autor que ficou ainda mais conhecido quando ele disse que nós precisamos atualizar a Bíblia? E ainda que depois ele tenha dito que é necessário fazer uma leitura atualizada da Bíblia, a questão só ficou ainda pior, porque ele se juntou realmente aos liberais. Então, é para este autor que nós queremos olhar do lado liberal. Vamos começar então sobre esse primeiro ponto, sobre a doutrina. O que é que o liberalismo teológico fala sobre doutrina? E o livro Cristianismo e Liberalismo vai dizendo o seguinte, que os liberais eles focam muito em um chamado conhecimento prático. Deixei aqui o texto do livro bíblico, um livro com fundamentos bíblicos, para que vocês possam ter acesso ali à informação mais completa. E parafraseando então o que está nesse livro, é que os liberais, eles focam no conhecimento prático. Mas o que é que eles querem dizer então com prática? Será que é um conhecimento realmente objetivo de Deus que nos leva à prática? Nós conhecemos o Evangelho, cremos em Cristo e por isso nós queremos amar uns aos outros de fato, capacitados pelo Espírito. É sobre esse tipo de prática que os liberais falam? Não. Na verdade, eles falam sobre uma prática sem qualquer conhecimento. Eles vão direto para o que deve ser feito. É um pensamento bem pragmático, voltado para o fazer e não para o conhecer. Aqui então vai um trecho de um pensamento liberal. Quanto mais você mergulha no mistério da sua experiência de Deus, mais você descobre que as certezas vão se tornando secundárias. Percebem? Isso foi dito num púlpito, num suposto público, em meio a um sermão. Nós temos aqui páginas e páginas da Escritura Sagrada, Deus se dando a conhecer aos homens por meio de palavra, uma revelação verbal, um conhecimento objetivo. Mas o suposto pastor vai dizendo o seguinte, que a experiência então está acima das certezas que vão se tornando secundárias. E ele continua dizendo o seguinte, que a grande experiência da fé é mesmo o amor. Não é o dogma, não é a doutrina, não é a explicação racional. Não tem o perigo do que ali está. Ele usa um vocabulário muito parecido com o nosso. Ele fala sobre fé, sobre amor, sobre doutrina, um vocabulário muito parecido com o das Escrituras. Mas ele está colocando aqui um amor sem conhecimento, uma prática sem doutrina, em contraste com o verdadeiro ensino bíblico. Ele vai dizendo então que o que importa é amar uns aos outros, e não tem nada que se preocupar com aquilo que a gente crê, porque as certezas vão se tornando secundárias. E sabe, os liberais, eles costumam apelar com algumas historinhas para cativar o público. Nesse caso aqui, eu me lembro de no sermão ter sido falado sobre uma suposta senhorinha piedosa. Disse assim, fui no velório de uma senhorinha muito piedosa e ela não sabia nada de Bíblia, mas ela era muito piedosa. Irmãos, agora, palavras bíblicas. Isso é mentira, uma tremenda mentira. Nós temos certeza de que cada um dos crentes, incluindo as senhorinhas piedosas, elas sabem sim sobre Bíblia. Podem não ter uma desenvoltura em relação à oratória e nem desejar
subir espontaneamente para falar em público e no microfone, mas elas sabem, cada uma das crentes e cada um dos crentes sabe sobre o Cristo, o Senhor Jesus, Deus Filho encarnado, que morreu em nosso lugar, para a nossa salvação. Nós temos certeza que cada um dos crentes que estão assentados aqui sabem sobre Bíblia. Então essa historinha que pretende cativar sobre uma senhora piedosa que não sabe nada sobre Bíblia, é mesmo um ensino liberal. E nada poderia ser mais diferente da religião do nosso Senhor Jesus Cristo do que isso. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo, ele se dedicou a ensinar e fez isso em muitos sermões públicos, como por exemplo, o Sermão da Montanha. E é claro nas Escrituras que a doutrina é necessária. Não existe a piedade, a verdadeira piedade, sem doutrina. O apóstolo Paulo vai escrevendo a Timóteo orientando a pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. E o apóstolo ainda enfatiza, porque haverá tempo em que cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Isso nós podemos conferir em 2 Timóteo 4, versículos 2 a 4. A Bíblia fala sobre doutrina, e a doutrina tanto mais é necessária quanto os últimos dias se aproximam e os falsos mestres saem com os seus ensinos para fazer cócegas, por assim dizer, nos ouvidos descrentes. Então, o que nós concluímos aqui sobre esse primeiro ponto é que os liberais não gostam de doutrina. Eles querem ir logo para a prática, para o suposto amor e falso amor, sem conhecimento, sem doutrina. Mas o que é que eles ensinam a respeito de Deus? E nós queremos ver, num primeiro ponto, a respeito da justa ira de Deus. O livro clássico aí que combate então o liberalismo diz o seguinte, que esses liberais, eles falam com horror sobre a doutrina de um Deus alienado ou irado. Se dissermos que há inimizade entre os homens e Deus, os liberais ficarão muito bravos. Se dissermos que Deus está irado contra o pecado, eles vão destilar seu ódio contra este ensino. É assim que os liberais agiam e é assim que o pensamento liberal permanece ainda hoje. Vejam mais uma vez o trecho de um sermão. Eu não creio no Deus que é fogo consumidor, Deus que condena, que manda para o inferno, que queima a gente no inferno para sempre. Churrasco eterno, churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. Sabe que quem crê num Deus cruel, das duas uma, ou é cruel e se identifica com ele, ou se torna cruel para imitá-lo. Esse é um trecho de um suposto sermão. Vejam que faz de Deus cruel, pelo fato de Deus, com justiça, se irar contra o pecado e punir pecadores. Deus é infinitamente santo, e um pecado contra Deus que é infinitamente santo, é um pecado que merece um castigo infinito, eterno. E o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito da ira de Deus, sobre o castigo eterno, a justa ira de Deus. O Senhor Jesus fala que assim será na consumação do século. Os anjos separarão os maus dentre os justos, e esses maus serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso se encontra em Mateus capítulo 13, versos 49 e 50. E o Senhor Jesus, ele é enfático ao dizer que os rebeldes e descrentes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ou seja, um paralelo, assim como a vida é eterna, o castigo também é eterno. E Deus se ira contra o pecador com justiça. Mais uma vez, não recomendo assistir o sermão, obviamente, mas o fato é que eles contam historinhas também para buscar emocionar, e neste caso aqui, essa semente
do liberalismo trazia a seguinte história. Era dia dos pais, o dia do sermão. Ele trouxe a seguinte ilustração: imagina um pai que se ira contra o seu filhinho porque comeu um Danone. Então ele joga o filhinho dentro de um forno da cozinha e deixa o filhinho queimando lá, porque ele comeu Danone. Vejam que história terrível. Em outras palavras, ele vai dizendo. E ele fala: é nisso que vocês acreditavam. Por causa de uma maçã, do fruto proibido, Deus condena homens ao castigo eterno. Mas percebam que comparação totalmente descabida. O homem é um ser moral, responsável diante de Deus. E Adão não era uma criancinha quando voluntariamente escolheu desobedecer a Deus, o Criador, mesmo diante de tanta bondade exibida no paraíso. E assim também o é com cada descrente que dia após dia, mesmo desfrutando da graça comum de Deus, rejeita o Senhor, não lhe dando graças, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E assim o homem é um ser responsável, não é uma criancinha comendo Danone e sendo condenada ao fogo. Mas eles então atacam a Deus, atacam a justa ira de Deus. Lembram-se, eles querem ser de modo pecaminoso relevantes para a cultura. Então excluem a justiça de Deus, a sua justa ira. E sabe o que eles enfatizam? Um falso amor de Deus. Eles distorcem o amor paternal do nosso Deus. O livro clássico aí que combate o liberalismo diz o seguinte: o pregador liberal ama usar uma designação de Deus, que não é nada senão teísta. Ele ama falar de Deus como Pai. Então, por mais que os liberais queiram usar sua própria razão contra as Escrituras, acaba que eles emprestam mesmo o vocabulário das Escrituras, né? Esse vocabulário teísta, o vocabulário a respeito de Deus. E falam de Deus como Pai. Mas em que sentido que eles falam de Deus como Pai? Não é no sentido bíblico. E aqui nós vemos mais uma vez um trecho de um sermão com essas sementes do liberalismo. O suposto pregador vai propondo o seguinte: propondo nos olharmos como irmãos, irmãs, invocarmos a Deus como nosso Pai, para além de todas as fronteiras étnicas, as fronteiras sociais de classe, as fronteiras de gênero, as fronteiras culturais, as fronteiras religiosas, inclusive. Vejam só, um trecho só do sermão, imagina ouvir 50 minutos disso ali para quem estava na audiência. Invocarmos a Deus como nosso Pai. E para além das fronteiras religiosas, inclusive. E ele continua dizendo o seguinte, mais adiante: você é meu irmão, você é minha irmã. Talvez você não saiba disso, mas você é. Talvez você não acredite nisso, mas você é. Assim eu creio, assim eu vivo, assim eu me relaciono com todas as pessoas, quem quer que sejam elas. Esse é o falso ensino a respeito da paternidade de Deus, uma suposta paternidade universal. E o fato claro é que essa doutrina moderna da paternidade universal de Deus não faz parte de qualquer ensino do nosso Senhor Jesus. Onde é que esse suposto pregador supõe ter o Senhor Jesus ensinado a paternidade universal de Deus? Me lembro de um trecho desse suposto sermão também, em que o pregador vai dizendo o seguinte: ele vai apelando para a oração do Pai Nosso. Ele vai dizendo: o Senhor Jesus nos ensinou, Senhor Jesus não, né? Na verdade ele não usa nem esses termos tão respeitosos em relação ao Senhor Jesus, mas Jesus nos ensinou a orarmos o Pai Nosso. E ele se aproveita disso então para dizer que o Senhor Deus é Pai de todos, indiscriminadamente. E você já deve ter visto essa cena, né? Sabe quando dizem assim, tem um católico, um espírita, tem um crente. E como é que vamos resolver a questão agora? Vamos rezar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso? Porque é a oração universal. Nada mais contrário à oração do que isso. Quando nós vemos a oração do Pai Nosso, essa é a oração dos filhos de Deus, ensinada aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E as Escrituras é muito clara
a respeito da paternidade de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas somente aqueles que creem em Jesus são filhos. E o ensino realmente distinto do Novo Testamento sobre a paternidade de Deus relaciona-se então apenas àqueles que foram trazidos à família da fé. Sabe o que o Senhor Jesus diz a respeito dos descrentes? Quando ele estava falando mais particularmente com os fariseus, o Senhor Jesus não falou sobre uma paternidade universal. Ele disse o seguinte: aqueles homens, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Aqueles que imitam as obras do diabo, os mentirosos nesse caso aqui, estão seguindo o pai da mentira. Eles são então, nas palavras do nosso Senhor Jesus, filhos do diabo. Isso está em João 8, verso 44. E quem são os filhos de Deus? Também o Evangelho, segundo João, vai dizendo no primeiro capítulo que a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São os que creem no seu nome, aqueles que foram regenerados, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses são os que foram feitos filhos de Deus. Ainda que os liberais queiram, então, agradar os de fora, nós vemos que essa postura é acompanhada de um falso ensino, de um falso desejo, pois querem agradar os de fora, ensinando aquilo que é contrário à verdadeira doutrina. Em vez de dizer aos homens qual a sua real condição, querem colocá-los como filhos de Deus. E isso nos leva ao próximo assunto, sobre o homem pecador. Vejam, eles desprezam a doutrina, falam sobre outro Deus, e não o nosso, pois retiram a justa ira de Deus, dizem sobre um falso amor, uma falsa paternidade, e obviamente para que os de fora possam ser agradados, eles vão deixar essa questão do homem pecador de lado. E o assunto agora é sobre o homem pecador. E nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, o homem é um pecador sob a justa condenação de Deus. De acordo com o liberalismo, porém, o pecado não existe. Percebem como, de fato, é outra classe de religião? Não tem nada a ver com a religião verdadeiramente cristã. Ainda que possam usar um vocabulário semelhante ao nosso, semelhante ao das Escrituras, ainda que possam ter unicamente a Bíblia debaixo de seus braços, não tem nada de cristianismo. Eles desconsideram o pecado. E a perda da consciência do pecado está na própria raiz do movimento liberal moderno. Vejam mais um trecho aí de um pensamento liberal. Lembra aquelas historinhas lá para mexer com o humor, com os sentimentos? Dessa vez, o pensamento liberal quis ser engraçadinho, dizendo: Deus está lá preocupado se você fuma ou não fuma. Quem está preocupado com isso é seu médico. Você devia estar preocupado. Deus está preocupado com o seu coração. Deus tem nada a ver com isso. Deus é tão misericordioso, bondoso. O pecado faz mal para a gente. A igreja julga, a igreja condena, a igreja exclui, mas o Evangelho não. Vejam que o vocabulário é o mesmo, daí o perigo. Mas o ensino é totalmente contrário às Escrituras. E aqui a cena, a historinha da vez, era de alguém que estava sendo excluído da igreja. Ele contava sobre outra igreja local, né? Um episódio então de alguém sendo excluído por não abandonar o vício do cigarro. E o liberal está condenando isso, condenando essa exclusão, né? Ele diz que o Evangelho não exclui, é a igreja que exclui, que Deus não está preocupado se a pessoa fuma ou não fuma.
Mas percebam a incoerência. Na brincadeira aqui desse liberal, né, ele diz que o médico deve estar preocupado. A própria pessoa deve estar preocupada. Então, sem ir muito a fundo nesse assunto do cigarro, o liberal está dizendo que o cigarro faz mal. Então, já fica claro aqui que isso é um pecado. É uma desobediência a Deus. Deus nos deu corpos para que possamos glorificá-lo e não para que vivamos a nossa própria maneira. E o fato é que Deus está, sim, realmente atento e preocupado. As Escrituras dizem, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E na segunda carta, o apóstolo vai dizendo que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Então a questão do pecado não é apenas se faz mal para a gente, que é o que o liberal quis colocar ali. A questão do pecado é a rebeldia humana em relação a Deus. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E usam os seus corpos como bem entendem. Esses são os pecadores. Mas, segundo o liberal, Deus tem nada a ver com isso. Então, o pecado é relativizado. O homem pecador, ou seja, os de fora, podem viver à vontade. Porque pecado é algo que faz mal para a gente e Deus não está atento, não está preocupado com isso. Mas, se Deus não está irado, né? Perceba a incoerência também. Eles não gostam de doutrina, né? Mas como que eles são bem doutrinários, né? Eles têm uma doutrina assim. Então é uma verdadeira falácia o fato de que eles não se preocupam com doutrina. E qual que é a doutrina deles? Como nós temos observado aqui, do liberalismo teológico. Deus não está irado, Deus ama a todos indistintamente como um pai, o homem não é pecador. Essa questão de pecado, que segundo eles, né, a igreja fala, é coisa que faz mal para a gente, mas Deus não se preocupa. E se isso é verdade, segundo eles, para que salvação? E é sobre o ponto que a gente vai falar agora. Eles redefinem a questão da salvação e, embora usem o mesmo termo, a mesma nomenclatura que a Bíblia e que os crentes. O mal do mundo, é dito, pode ser superado com o bem do mundo. Nenhuma ajuda externa ao mundo é necessária. Esse é o tipo de pensamento liberal. Se a questão é salvação, os liberais não estão pensando numa ajuda externa de Deus. Eles estão pensando em uma ajuda mútua, aqui intramundana. E o liberalismo encontra a salvação até onde deseja falar de salvação no homem, enquanto que o cristianismo a encontra em um ato de Deus. Como é que isso fica na prática, então? O que é salvação aí para os liberais? Mais uma vez, um trecho aí de uma semente liberal. Quando alguém pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu respondo, se você chama de salvação ir para o céu, depois da morte, acha que é suficiente aceitar Jesus como seu salvador, você pensa que já está salvo. São as palavras lá do liberal. Agora, se você realmente quer ouvir o Evangelho, a sua pergunta é, como é que eu participo de um mundo governado por Deus? E a resposta, entendendo que nesse mundo não tem só você, e que você não pode viver como se só existisse você. Pelo contrário, é assim que a gente é salvo, porque enquanto a gente não descobre isso, a gente está perdido. Notem, a pergunta começou, o que fazer para ser salvo, ou como ser salvo, né? Melhorando a pergunta, colocando em termos corretos, como ser salvo? Então, o suposto pregador deslocou o assunto. Sabe aquela questão da justa ira de Deus, que os homens são pecadores,
mas que Deus é misericordioso e ama os crentes. Ele esquece disso. A pergunta é outra, né? Segundo ele aqui. Como é que eu participo de um mundo governado por Deus? E aí a questão é essa. Não sendo egoísta. É olhar para o lado aqui e amar uns aos outros, né? Parafraseando. Se a gente não descobrir isso, que a questão toda é o amor mútuo, não ser egoísta, a gente está perdido. Então ele desloca o assunto da salvação. Mas percebam, o Senhor Jesus, ele não é o nosso Salvador simplesmente porque nos inspirou a viver o mesmo tipo de vida que ele viveu, uma vida amorosa, de serviço. Mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador porque tomou sobre si mesmo uma culpa terrível dos nossos pecados e suportou em nosso lugar na cruz. Esta é a concepção cristã da cruz. Os liberais, quando falam a respeito de salvação, ou quando mencionam a cruz, podem fazer de diferentes formas. Nesse caso, foi deslocando o assunto ali. Noutros casos, eles vão enfatizar o amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor de Deus. Isso é verdade. Mas o problema é o que eles estão escondendo. Quando nós olhamos na cruz, nós vemos uma inspiração, um exemplo de autossacrifício. O Senhor Jesus se dando em lugar de outros. Isso é verdade. Mas o problema é o que eles estão escondendo. Ainda outro argumento liberal. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos quanto Deus odeia o pecado. Mas lembra, questão de pecado totalmente redefinida. Isso é verdade. Mas o que eles não explicam é que nós somos os pecadores. E que o Senhor Jesus estava morrendo, então, em lugar dos crentes. Eles deixam de lado toda essa questão de satisfazer a justa ira de Deus e focam então, por exemplo, nessa inspiração para o auto-sacrifício e para o serviço mútuo. Mas o que nós olhamos na Escritura a respeito da centralidade da cruz? Que o Senhor Jesus Cristo é aquele a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Sim, é para satisfazer a justa ira de Deus, para que Deus fosse propício ao pecador. A cruz foi, conforme está em Romanos 3,25, para manifestar a justiça de Deus. Não é apenas um exemplo do amor de Deus, embora seja. Não é apenas um exemplo de autossacrifício, embora seja. É também a justiça de Deus ali, sendo derramada sobre o Senhor Jesus Cristo. A justiça que será derramada sobre cada pecador não arrependido. Então a questão da cruz tem sim esse caráter judicial, forense. Deus é juiz. E ele derrama a sua justiça. Ou no seu Filho, em lugar dos crentes, ou fará isso derramando sua justiça nos pecadores não arrependidos. Resumindo, em outro texto das Escrituras, Gálatas 3,13, diz o seguinte: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Essa é a questão envolvida ali na cruz. O Senhor Jesus Cristo estava no lugar de pecadores. Vejam que texto curto, um versículo mesmo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A dificuldade dos descrentes não é apenas a de olhar para esse texto, mas de crer nele. Em certo sentido, é uma questão tão simples que uma criança pode entender. Nós merecemos a morte eterna, mas o Senhor Jesus, porque nos amou, morreu na cruz em nosso lugar. Esse é o Evangelho. Não é apenas um exemplo para a gente seguir, é uma morte substitutiva. Mas lembra que os liberais não gostam de doutrina no sentido bíblico? Eles não querem que a gente tenha convicção a respeito disso, que Cristo morreu no lugar de pecadores, para satisfazer a justa ira de Deus. Vejam que trecho
terrível a respeito do liberal. Quando você encontrar uma pessoa dizendo, é simples assim, desconfie. Quando você encontrar uma pessoa que tem muita certeza, desconfie também. A revelação de Deus é complexa, a Bíblia de Deus é um livro maravilhosamente complexo, polissêmico, cheio de significado, palavras dele, né? Então a simplicidade tem mais a ver com superficialidade, a certeza tem muito mais a ver com superficialidade do que com a profundidade. Percebam, eles querem fazer de todos os que estão ouvindo descrentes. Não querem que os ouvintes tenham certeza, convicção, que olhem para o Evangelho de Cristo no lugar de pecadores. Eles não desejam isso, essa simplicidade do Evangelho. Eles dizem que é superficialidade. O importante para eles, então, é esse amar uns aos outros e não falar a respeito da cruz. Esse simples evangelho pode ser entendido e deve ser entendido. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para ele: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Lembram-se lá da avó de Timóteo, que é citada, a mãe dele, ensinava Timóteo desde pequeno. É o que nós devemos fazer. As criancinhas devem ouvir sobre Bíblia. E as senhoras piedosas, com certeza, sendo crentes, têm muito a que ensinar aos seus filhos sobre a Bíblia. Façam isso. Ensinem as crianças. Ensinem uns aos outros. Porque a Bíblia pode e deve ser compreendida. Não é superficialidade. E como nós sabemos que pode ser compreendido? Porque Deus é quem concede. Paulo, escrevendo a Timóteo também, em 2 Timóteo 2,7, diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pondera. Sim, pensa nisso ao longo do dia. Pense nas Escrituras e Deus dará compreensão para você. Compreensão a respeito do Evangelho, do Senhor Jesus, que morreu no lugar de pecadores para satisfazer a justa ira de Deus. Agora, essa questão da salvação que eles deixam de lado nos leva ao último ponto. Se doutrina não importa, se Deus não está irado, Ele não ama de modo salvador apenas os crentes, se o homem nem é pecador e não precisa ser salvo, para que essa história de céu, de inferno? É o nosso último ponto. Qual que é o destino final da humanidade segundo os liberais? O programa da Igreja Liberal Moderna é muito diferente do cristão. Neste programa, o céu tem pouco lugar e este mundo é realmente tudo em todos. Os liberais querem que os seus ouvintes estejam confortáveis aqui, neste mundo. E esse sermão liberal, que eu vou citar agora, foi de entristecer o coração. Começou da seguinte forma: levante a mão quem quer ir para o céu hoje. Levante a mão. O liberal falando. E dava para ver, porque era um vídeo, né? E ouvir alguns levantando a mão, falando: eu. Só que esse era um sermão justamente para desconstruir a ideia de céu. Então as pessoas chegaram ali dizendo: eu quero ir para o céu. Levantaram a mão. Mas olha o liberal continuando: ops, hoje? É hoje mesmo que você quer ir para o céu, né? Agora, olha, palavras do liberal: louvado seja Deus. E ali está palavra por palavra, tá? Ainda que eu possa parafrasear um pouco, ali está palavra por palavra. Eu não quero, não. O liberal falou: não quer ir para o céu hoje. Eu não quero. Eu quero ficar aqui bastante tempo assim, ainda mais. Ele argumenta: estou que nem o apóstolo Paulo. Continua mais adiante. O céu é essa experiência da presença de Deus, onde acabam todas as perguntas, onde a gente não fica mais debatendo se é bonito, se é justo, se é inteiro, se é gostoso ou se não é, porque a presença de Deus relativiza todo o mais.
Percebe? Um sermão que começou perguntando, suposto sermão, quem quer ir para o céu? Agora passa a relativizar essa questão do céu, dizendo que está igual ao apóstolo Paulo. Mas a Bíblia é clara ao afirmar sobre os inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Eles estão mesmo preocupados com o seu ventre, com as coisas terrenas. É o que diz Paulo lá, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, dos versos 18 a 20. Mas no verso 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É fato, é verdade que nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo fala isso. E nós precisamos aprender a viver contentes, não murmuradores, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Mas a Bíblia é igualmente muito clara, que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador. E Paulo, escrevendo aos Romanos, inspirado por Deus, ele diz que toda a criação suporta angústias até agora, esperando por esse desfecho final. A criação geme igualmente. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, versos 22 e 23, a gente confere isso. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós não estamos confortáveis nesse sentido liberal. Nós queremos sim novos céus e nova terra. E ele que dizia estar parafraseando lá então o apóstolo Paulo, o que é que Paulo estava dizendo? Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Vejam, o liberal se coloca abertamente contra Paulo, inspirado por Deus. O liberal fala, quem quer ir para o céu? Eu não quero não, e relativiza a questão toda. Mas Paulo, inspirado por Deus, é muito claro a respeito daquilo que ele desejava: partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O motivo de Paulo permanecer durante algum tempo era muito diferente do motivo liberal. O liberal que está confortável aqui, junto aos descrentes, quem ele chama de irmão, como nós vimos. Então, em conclusão, nós vimos nesta noite que o liberalismo nada tem de cristianismo bíblico. É uma classe totalmente diferente de religião. Ainda que use nomenclaturas parecidas com a Bíblia, ainda que mantenha a Bíblia embaixo dos seus braços, nos seus supostos púlpitos, é totalmente diferente da Escritura Sagrada, do cristianismo realmente bíblico. E um alerta final, é que o perigo, ou um dos perigos do liberalismo teológico, é que ele é adaptável. Em que sentido? O liberalismo enquanto movimento, é dito que ele já se encerrou enquanto movimento, mas as ideias liberais estão muito presentes em nossos dias. E é o que a gente viu hoje nesses recortes. Mas lembra que eu disse que esse autor, ele não é um liberal no sentido próprio do termo? Sabe por quê? Ele conseguiu ir além dos liberais e piorar a questão toda. Então o perigo é que o liberalismo é adaptável e se adaptou à nossa cultura, querendo ser relevante para os de fora. Hoje, as sementes liberais continuam destilando o seu veneno. E isso é o que vai nos levar às próximas quintas-feiras. Nós falaremos aqui sobre a chamada teologia feminista, teologia queer. Elas têm raízes, estão conectadas ao movimento liberal. Porque esse movimento, o liberalismo, ele é adaptável. Naquele livro clássico lá, que combate o liberalismo, foi dito até que o movimento, ele é tão variado em suas manifestações, que é difícil encontrar um nome comum que se aplique a todas as suas formas, justamente por essa questão de adaptabilidade do liberalismo. Então é difícil, mas nós verificamos aqui que eles têm coisas em comum, Os liberais, eles têm em comum esse apreço errado pela razão e tantos outros ensinos aqui
perniciosos. Mas ele é adaptável. E aqui vai então apenas um pequeno spoiler do que vem pela frente. Nós vamos falar ainda sobre espiritismo, mas nós falaremos também sobre desdobramentos do liberalismo. Olha o que esse suposto pastor falou. Isso já faz algum tempo, hoje deve estar pior, né? Ele disse o seguinte: a posição da IBAB, Igreja Bíblica de Águas Brancas, até hoje tem sido ser uma igreja que chamava-se acolhedora, mas não inclusiva. Ele está se referindo ali à comunidade LGBT. Então aquela igreja, ele fala, até hoje, chamava-se acolhedora, mas não inclusiva. Mas eu acho que ela não se sustenta muito. Eu não sei quanto tempo, mas eu acho que não se sustenta muito. Ele acrescenta, e acredito que isso não acontece numa canetada, ou do ED ou do presbitério. Isso é uma consciência de comunidade. Percebem? Os liberais, eles têm um objetivo. E o objetivo é que seus ouvintes cada vez se afundem mais no pecado. E eles agem para isso. Não vão simplesmente numa canetada, né? Eu vou pegar aqui agora o documento oficial da igreja e vou escrever. Não somos apenas acolhedores, mas inclusivos. Ele diz o seguinte, é uma consciência de comunidade. Então, domingo após domingo, os liberais vão à frente de uma audiência justamente para implantar essas sementes do liberalismo, para que a comunidade toda vá se afundando no pecado e possa aceitar ensinos cada vez piores. E sobre esses outros ensinos, nós falaremos mais adiante. Mas fique para nós, então, aqui, alguns versículos finais do apóstolo Paulo, que se lembra de Deus dizendo o seguinte, num contexto de prisões, questões de perseguição, ele diz que foi liberto da boca do leão, e acrescenta, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 17 e 18. Diante de tanta maldade no mundo e ensinos heréticos, a nossa confiança é essa. O Senhor levará cada crente salvo para o seu reino celestial. Confie em Cristo, a despeito de todas essas heresias dos nossos dias. Sirva a Deus com todo o seu coração. Ensine os de sua casa. Pregue o Evangelho da cruz de Cristo, que se entregou em lugar de pecadores para satisfazer a justa ira de Deus. Que todos nós sejamos lembrados de que Deus é bondoso, misericordioso e que ama todos aqueles que creem em Cristo. Oremos. Senhor Deus, pedimos, tenha misericórdia de nós. Diante de falsos ensinos, chegamos a estremecer, às vezes, vendo a maldade proliferando em falsas igrejas. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa geração. Salva os que estão na dúvida. Levanta, ó Deus, aqueles que estão abatidos e sustenta cada crente, concedendo dia após dia maturidade, para que saiamos corajosamente a anunciar o Evangelho da cruz de Cristo, pelo qual nós somos salvos. Aumenta em nós o desejo pelo céu, quando o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, quando nós não mais conheceremos por espelho, mas veremos face a face, assim como nosso Senhor Jesus Cristo é. Ansiamos por essa visão bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, aguardamos esperançosamente, confiantemente, com o seu Espírito Santo. E com ele nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.